Vejamos alguns exemplos do estudo do sinal de uma função quadrática. Eu vou começar aqui, no primeiro exemplo, vou chamar de exemplo 1, a função dada por y igual a 6x menos x2. Então, digamos que eu queira fazer o estudo do sinal dessa função. A primeira providência para se analisar o sinal de qualquer função é tentar encontrar as raízes ou zeros dessa função. Então, aqui eu posso escrever 6x menos x2 igual a 0, e nem é necessário aplicar a fórmula de Bhaskara, porque nós podemos colocar x em evidência. Isso aqui é x que multiplica 6 menos x igual a 0, o que nos mostra imediatamente que se o produto é 0, um dos fatores tem que ser 0, ou seja, teremos x igual a 0, ou 6 menos x igual a 0, que nos leva para x igual a 6. Então, uma vez encontradas as raízes dessa função, nós temos como projetar um esboço do gráfico correspondente a essa função quadrática. Então, fazendo aqui uma reta, nós sabemos que nesse caso, a parábola que representa essa função, ela tem a concavidade voltada para baixo, uma vez que o coeficiente de x2 é menos 1. Então, isso significa dizer que o gráfico é uma parábola voltada para baixo, onde nós acabamos de descobrir que essa parábola intercepta o eixo x, ou o eixo das abscissas, em dois pontos que são x igual a 0 ou x igual a 6. Ou seja, se x for igual a 0 ou igual a 6, então quer dizer que o y vale 0. Se nós tivermos, nesta função, valores de x menores do que 0, então o y assume valores negativos para essa região, assim como se o x assumir valores maiores do que 6, então também teremos as ordenadas de cada um desses pontos, ou seja, as imagens, também valores negativos. E se x assume valores entre 0 e 6, isso significa dizer que as ordenadas desses pontos, ou seja, os valores das imagens, são necessariamente positivos. Então, com isso, podemos escrever o estudo do sinal dessa função, dizendo que se x igual a 0 ou x igual a 6, então teremos y igual a 0. Se x menor que 0 ou x maior que 6, então teremos y negativo. E, finalmente, se x estiver entre 0 e 6, ou seja, 0 menor que x menor que 6, então teremos y necessariamente um valor positivo. E essas três conclusões que nós chegamos representam o estudo do sinal da função deste exemplo. Vamos fazer aqui mais um exemplo. Então, o exemplo 2, nós temos uma função dada por x ao quadrado mais x mais 7. Então, queremos analisar o sinal, estudar o sinal dessa função, e a primeira providência naturalmente tomada é a tentativa de encontrarmos as raízes, os possíveis zeros dessa função. Então, como aqui nós temos uma expressão completa, x ao quadrado mais x mais 7, vamos tentar encontrar essas raízes por meio do discriminante delta. Então, nós temos delta igual a b ao quadrado menos 4ac, então b igual a 1, 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é igual a 1, vezes c, que é igual a 7. Então, nós temos 1 menos 28, ou seja, o delta vale menos 27. Sendo delta um número negativo, menor que 0, nós podemos dizer que a parábola que representa o gráfico dessa função não intercepta o eixo das abscissas, não intercepta o eixo x. Como nesse caso, o coeficiente a é igual a 1, ou seja, a parábola é voltada para cima, então nós temos como esboço desse gráfico uma parábola voltada para cima e situada totalmente acima do eixo das abscissas. Então, desenhando aqui o eixo das abscissas, nós teremos o eixo x e a parábola totalmente acima dele. O que significa dizer
que para qualquer valor de x dado, o valor de y correspondente é sempre positivo. Então, realizando o estudo do sinal dessa função, nós temos que y é maior que zero para todo x pertencente a R. E esse representa o estudo do sinal dessa função. E em mais um exemplo, o exemplo 3, vamos analisar o sinal da função y igual a x ao quadrado mais 6x mais 9. Então, como nós temos um trinômio do segundo grau completo, nós vamos tentar encontrar as raízes por meio do discriminante delta. Então, delta é igual a b ao quadrado, 36, menos 4 vezes 1, vezes 9. Ou seja, 36 menos 36 igual a zero. Então, sendo delta igual a zero, significa que essa função possui uma única raiz, ou um único zero, que nós podemos determinar fazendo menos b, ou seja, menos 6, dividido por 2a, dividido por 2. Então, a única raiz dessa função é x igual a menos 3. Como a parábola que representa o gráfico dessa função tem a concavidade voltada para cima, uma vez que o coeficiente a é positivo, igual a 1, então nós temos uma parábola voltada para cima, e o eixo das abscissas vai interceptar essa parábola num único ponto. Então nós temos o eixo das abscissas interceptando a parábola num único ponto, que é exatamente no x igual a menos 3. Então observemos que se x é igual a menos 3, então o y correspondente é zero, então a imagem é zero nesse caso, mas para qualquer outro valor de x, nós temos a imagem sempre como um valor positivo. Então, realizando o estudo do sinal dessa função, nós podemos escrever que se x igual a menos 3, então y é igual a zero. E em contrapartida, se x é diferente de menos 3, não interessando se é maior ou menor, então teremos y maior que zero. Então esse representa o estudo do sinal dessa função.